E aí coincidiu a sua também. Vamos Pois comemorar é, hoje. bora comemorar, Grazi, bora comemorar. Assim, é muito bom comemorar, viu? Vai, a gente sempre começa aqui perguntando, a gente já vai entrar no tema que é os desafios e oportunidades de você vender no mercado externo. Vai, é Uhum, uhum. expert e vai contar pra gente quais são. Mas primeiro, Vaelt, eu gostaria que você contasse um pouquinho a sua história. Quem é Vaelt? O que te trouxe até aqui? Bom, vamos lá. Eu sempre fui apaixonado pelo internacional, né, Grazi? Assim, desde criança, eu lembro que até pedia pra minha mãe de aniversário, quando eu era pré-adolescente, dicionários de inglês, porque eu falava pra minha mãe, falei, mãe, olha, quando eu crescer, eu quero viajar pelo mundo, né? Então isso já era uma coisa que estava meio que no meu DNA, né? Eu fui, me formei em São Paulo, uma universidade ibero-americana, que na época não tinha universidade pública ainda, né? Relações Internacionais era um curso muito novo. E aí, a partir daí, eu trabalhei em grandes empresas, né? Eu trabalhei na Maersk Line, aquele dos containers, que é uma estrela, né? E eu também tenho aquela, como é que chama? Trabalhei como supervisor de negócios da América Latina, lá, né? Na Maersk Line. É uma empresa que tem mais de 120 escritórios pelo mundo, né? Então é uma coisa assim fora do comum, né? Ela é uma dona dos portos, terminais. Lá eu comecei a trabalhar com logística internacional, né? Então, ou seja, após a venda, eu era responsável por todas as negociações da América Latina das contas principais da empresa. Então, negociava General Motors, Goodyear, Nestlé, Bayer, Honda, entre outras, a Cassino, entre outras tantas empresas. E aí, ou seja, eu negociava os bids internacionais. Então, eram negociações que demoravam aí um ano, mais ou menos, mas a gente fechava a carga para 3 anos, né? Mas até então eu negociava frete logístico, tá? O meu áudio tá bom, Grazi? Tá ótimo, vocês estão ouvindo, Perfeito, pessoal? Tá ótimo o áudio. perfeito, perfeito. Então, assim, a partir daí eu comecei a trabalhar em outras empresas de logística, mas eu tive que retornar para São José do Rio Preto. Eu estou resumindo bastante, tá, Grazi? Eu voltei para São José do Rio Preto para, enfim, tive uma questão pessoal, meu pai ficou doente, e aí eu, enfim, falei, bom, vou ficar com meu pai. E aí, ao voltar para cá, enfim, depois de um ano, as coisas terem sido resolvidas, né, graças a Deus com meu pai, eu tentei voltar para São Paulo, né, porque em Rio Preto, aonde tem área de área internacional em Rio Preto, não existe, né, até então não existia. E aí eu comecei a reclamar, né, a reclamar, não, porque não tem nada, preciso voltar para São Paulo. Só que eu queria voltar para ser vendedor internacional. Ah, Ou você seja, eu não queria mais trabalhar no pós-venda, que é a logística, que é a entrega internacional, né? Transporte internacional. Eu queria ser a primeira parte da ponta, né? Que é a ponta da venda. Porque é onde eu amo vender, né? Então, é onde eu queria atuar acima de tudo. Pois bem, só que todos os processos seletivos que eu participava, lá em São Paulo, Grazi, eles, na verdade, eu não conseguia, eu chegava até a final, mas eu não passava, porque eu não tinha experiência de vendas internacionais, né? Eu tinha experiência de vendas dentro da área de logística internacional. Então, vendia fretes marítimos internacionais, né? Pois bem, tentei várias empresas, sempre batia na trave. Aí eu, numa vez reclamando, né, aí volta a questão de reclamar, para, naquela época, um grande empreendedor que foi um grande mestre para mim na minha vida. Ele virou para mim e falou assim: vai, Elton. Eu falei: ah, não tem oportunidade, não tem oportunidade. Ele falou assim: não tem oportunidade em Rio Preto? Eu falei: não, não tem. Ótimo, então crie essa oportunidade. E foi a partir daí que, enfim, nos últimos 11 anos, eu comecei uma jornada de desenvolvimento de cultura de exportação. Aí eu entrei em vários projetos, fui coordenador de negócios internacionais do Ciesp, né? Fui também fui, diretor de comércio exterior da CIRP, diretor do LEAD, né, na área de relacionamento, diretor de relacionamento do grupo LEAD. E aí, nisso, eu abri a minha empresa, Raiz Brasil International. Estamos há 7 anos no mercado, né? Enfim,
desenvolvendo, cada vez mais aprendendo, cada vez mais também, porque é um cenário muito difícil de criar cultura de exportação. E também faz parte do maior projeto do mundo, tá? Segundo a Organização Mundial do Comércio, que se chama PIEX, Projeto de Qualificação para Exportação, que é um projeto que qualifica as empresas para que elas tenham maturidade de exportação. É um projeto super renomado. O Brasil ganhou na época. É um projeto que é do Ministério do Desenvolvimento e do Comércio Exterior, né? Que é da PEX Brasil, abaixo da NDI, que é da PEX Brasil. Então, esse é um projeto renomado que eu coordenei o projeto para atuação em mais de 37 cidades aqui do Noroeste Paulista, né? E aí, paralelo a isso, a minha empresa, que hoje ela é um dos grandes players aqui da região, né? Onde nós auxiliamos indústrias que querem vender lá fora, né? Empresas que querem vender lá fora, seja de produto, de bens ou de serviços. O Vaelt, quando eu vou só voltar na tua história, olha que interessante, porque você falou que você pedia dicionário de presente? Desde pequenininho, Vaelt, de onde vem Desde essa história? pequeno. Você tinha alguém da família? Nada, Grazi, nada, De absolutamente onde que nada. Meus pais são pessoas muito simples, né? E eu não tinha referência nenhuma, mas eu sim, eu tinha uma facilidade, eu sempre fui muito autodidata para idiomas, né? Hoje eu falo 4 idiomas, então é uma coisa que sempre me pegou, sempre foi muito. E eu tinha essa coisa do internacional, né? Eu tinha essa coisa de eu preciso ir lá para fora, eu preciso fazer algo. E eu, tanto quando eu entrei em relações internacionais, eu queria o quê? Eu queria diplomacia. Eu queria Ah, passar no concurso público para ser diplomata, né? E porque é um caminho que para mim eu iria conseguir, né, enfim, conhecer aí, desbravar outros países. Acontece que isso acabou acontecendo, né? Isso realmente aconteceu, mas não no caminho da diplomacia. Quer dizer, é como que é louco isso, né, Grazi? Os caminhos, eles seguem rotas diferentes que a gente não espera, mas no final eles se encontram, né? Um pouco, se você tem foco e objetivo, eles se encontram. E não foi fácil, porque criar essa cultura de exportação, Grazi, é muito complicado, porque as pessoas, acima de tudo, os empresários, eles olham a área de negócios internacionais como um representante internacional. Ah, tá, então você vai lá, você vende, você ganha sobre a sua venda. Eu amaria trabalhar nesse cenário. Só que assim, para uma empresa ser representável, né, ou melhor, para ela ter um representante, ela precisa ser representável. Você não concorda comigo? Por exemplo, no mercado nacional, uma empresa X, ela é conhecida, tá 20 anos no mercado, 30 anos, 40 anos, ela já tem um nome no mercado nacional. Mas e lá fora? Quem é essa empresa lá fora? O Brasil tem uma política de barreiras tarifárias na importação. Ele protege um pouco do mercado nacional. Isso é uma política que existe desde sempre, tá? Desde 1990, quando nós começamos a abrir para os negócios internacionais. Agora, quando você pega um cenário onde o Brasil, por exemplo, fecha muito, e aí você acaba protegendo um pouco a indústria nacional, quando você vai competir lá fora, você está disputando com o mundo inteiro. Você está disputando com o mundo inteiro. Então tem que ser feito um trabalho muito estratégico, de planejamento, de diagnóstico, de foco, de plano de ação, de formação em engenharia de preço, de seleção de país-alvo que atenda uma série de características que aquele produto tem, sejam eles culturais, demográficos e assim por diante. Então, realmente isso é questão do, eu falo do internacional, puxando um gancho já, mas e até uma coisa engraçada, Graça, que eu acho de falar idiomas, porque aconteceu uma coisa muito engraçada quando eu tinha 10 anos, que minha mãe uma vez chegou, eu estava, né, sonhando, e eu falava, comecei a falar em francês. Do nada, do nada. E minha mãe sabia que era francês, porque naquela época, nos tempos antigos, tinha aula de francês, né? Coisa que não tinha mais, não existe mais hoje em escola pública. Eu tenho uma coisa na minha cabeça que já existia um subconsciente ali, uma coisa atuando ali, né? Porque é impossível, sem referência, você vai falar francês no sonho, né? gente, Vaelt, você tem uma parte, né, que a gente estuda os sonhos, eu faço essa boa parte desse estudo hoje comigo, não com os clientes, mas
Olha que interessante, sua mãe viu você falando francês. Eu me lembrei, lembrei-me aqui do Gustavo Mioto, cantor. Gustavo foi meu aluno. Sim, E o Gustavo vem da quarta geração de cantores. Então não é uma coisa que é assim, ai, né, ai, porque não, foi, sabe aquele processo? E a música que estourou, apesar do pai ser empresário, tudo foi uma música que ele sonhou com a música e escreveu com uau, todos os recursos. Então, assim, o uau, sonho fala pra gente. Se a gente se observar, ligar os botãozinhos, né? Assim, a gente tem todas as respostas ali no sonho. E agora você perfeito. falando, olha, você falou em francês. É porque, assim, vai, eu tenho visto, né? A gente já entrou um pouco no tema, mas cada. Quando você sonha, ontem um cliente me falou assim, Grazi, eu tinha uma bandeirinha lá na frente. Aquela bandeirinha era o meu sonho. Eu fui vindo pra cá, aconteceu tudo sem imaginar pudesse imaginar, mas aquela bandeirinha estava lá. Eu sabia que era aquilo. Eu Perfeito. sabia que era aquilo. Então, olha só, são poucas pessoas no mundo, Velt, que tem essa coisa de já saber o que quer, já estar sentada na sua cadeira de Exato, criança. Porque a gente exato. já vem com uma missão única, não tem outro Velt Ferraz. E olha, você já estava, porque a vida dá sinais, mas a gente se desperta, Velt, porque alguém falou que a gente não é capaz. Se você tivesse ouvido de qualquer pessoa assim, ó, vai, eu te imagina, você. E se tivesse levado aquilo. E você não levou, né? Você falou, meu pai e minha mãe, você não tinha referência. Que coisa linda, Vaelde. Só Nenhuma isso já é referência. assim, você tá sentado na tua cadeira, realmente, do que é importante para. Olha, me arrepia inteiro. Que Obrigado. show! E quem te apoiou nessa? Não, vai fazer, porque vai fazer RI, porque aí é uma coisa que não é comum, e não era comum também, né? Porque você entrou na faculdade. Quem vai fazer relações internacionais, assim, poucas. Eu que dei aula há 20 anos de matemática, tive poucos alunos, dá pra contar no dedo quem fez RI. Exato. Imagina aqui, né? Vim atuar aqui na região, que não tem nada. E assim, as pessoas, eu acho que uma coisa muito legal que você falou, as pessoas elas esperam um nível de evolução linear, né? Isso tem muito a ver com a nossa zona de conforto, muitas vezes, né, Grazi? Então as pessoas elas vão lá, Larciele, dá um oi para Larciele daqui ao vivo. E as pessoas elas têm uma expectativa que se eu fizer isso, vai acontecer isso, depois eu vou ter isso, depois eu vou ter isso. Mas as pessoas esquecem que o nível evolutivo ele é helicoidal, eu costumo falar, né? Então ele é helicoidal, uma coisa que acontece aqui, vai esperar, 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 de repente bate aqui, né? Então, assim, realmente não tive referência nenhuma, meus pais sempre me deram uma referência de ser humano, né? Valores, moral, isso foi muito forte, né? Honestidade, trabalho duro, né? Então isso realmente me auxiliou muito nesse processo, sabe, Grazi? Nossa, Vaiote, olha, que história! É, eu não sabia que você sonhava com isso de criança, que você falou francês. E aí você foi, fez a faculdade, trabalhando, Vaiote, quando você, né, você veio por causa do seu pai. Mas lá naquele começo, o que você sentia de diferente na tua postura em relação aos outros? Porque você veio, você estava querendo realmente, porque é essa carreira mesmo, eu vou ser diplomata, eu vou trabalhar numa grande empresa. Não Uhum. faça, você não foi na faculdade também formado para ser empreendedor. Não, de Não forma alguma. acontece, né? Não. Ainda mais o curso de Relações Internacionais, né, Grazi? Que é mais voltado para ser cientista político, analista político, assim por diante. O que você via de diferente na tua característica? Que você acha que foi o que te deu a coragem aí quando você esse empreendedor? Tinha algo? Olha, Grazi, o que eu acho que talvez é realmente a minha perseverança, né? Talvez, acho que talvez essa fosse a palavra, resiliência acima de tudo, né? Eu não sabia o que era resiliência, mas eu já vivia a resiliência, né? O que significa isso? Eu fiz um caminho mais difícil. Aos 31 anos, eu recomecei minha carreira. Se você for parar para ver, eu era um executivo de negócios, o mais jovem de uma multinacional. Trabalhei por 7 anos lá como supervisor de negócio da América Latina, um cargo executivo. Eu lidava com vice-presidentes da General Motors, presidentes de grandes multinacionais, né, de grandes empresas, bilionárias, né? E aí ao voltar para Rio Preto e enfrentar toda a situação, eu falei, eu prefiro enfrentar e vou dar 10 passos para trás. A gente acha que é para trás, né? Muitas vezes não é, né? E para poder recomeçar minha vida onde eu amava. Porque se eu vou trabalhar com logística internacional, eu nunca vou ter a oportunidade, pelo menos tão facilmente, de
ir para fora, de atuar lá fora, porque a logística ela é integrada em vários aspectos, não tem essa necessidade, né? Você tem pessoas do outro destino que operam isso, né? Então não tem essa necessidade. Porém, o que que aconteceu foi que eu falei, não, vou começar do zero, vou retomar. E aí eu saí, inclusive, de um salário que eu ganhava na época. Fui trabalhar num despachante aduaneiro aqui da região, que era uma pessoa muito conhecida, né? E eu saí de um salário de, sei lá, quase 14, 15 mil reais. Naquela época, eu tô falando de 15 anos, 11 anos atrás, 12 anos, não, até mais, 15 anos atrás. E para começar a ganhar R$ 1.100 aqui em Rio Preto, mas para poder usar o network dessa pessoa e começar abrindo a área de negócios internacionais, então realmente tem uma coisa também que aconteceu nesse processo, Grazi, foi o Ah, seguinte, depois de um ano e meio tentando, quase 2 anos tentando, porque eu fui muito persistente, porque eu falei, eu vou voltar para São Paulo, vou trabalhar numa empresa de negócios internacionais, eu fiquei um ano e meio, processo seletivo, um atrás do outro. E eu, como eu te falei, só é um batia na trave. estresse, né? É um estresse tremendo. Nossa. E aí, somado às questões de saúde do meu pai, que obviamente tive que fazer um investimento, eles não tinham plano de saúde, e aí tive que auxiliar eles em vários aspectos, e em um ano e meio todas as minhas economias se acabaram, né? E aí o que aconteceu foi que eu, para não ficar sem dinheiro, comecei a vender produtos de marketing multinível. Ah, e aprendeu muito também. Sim, com certeza, com certeza. Mas assim, você pensa, de novo, uma pessoa que tem 4 idiomas, pós-graduação, e aí Criança. você, né, depois você volta, né? Porque você volta, só que assim, eu falei, vambora, vambora. E foi quando eu comecei a basicamente falar, eu tenho uma meta, eu tinha que vender X por dia. E eu não ia embora, eu não terminava o dia sem vender, sem bater a minha meta. Tinha às vezes que eu via até a rodoviária para poder vender para as pessoas aleatórias os produtos que não tinha batido a meta ainda, para bater a minha meta, né? Então, assim, eu fazia um esforço cabal até que a vida foi recolocando na minha direção, né? Na minha direção de atuar em negócios internacionais. O Vaelt, e aí essa pessoa falou para você, então cria. Cria. Ele foi Você tão para de cria. reclamar, Vaelt, e cria. Já que aqui no Isso, preto não tem, cria. isso, E aí crie. entra nesse desafio da cultura de exportação. Perfeito. Explica pra gente, você já começou explicando como é um desafio, porque a gente acha, eu nunca tinha pensado nisso, né? Porque a gente vai, você vai ser meu representante lá fora, vende pra mim lá Isso, fora. isso. Não é assim, eu tenho que ser primeiro representado para depois eu ter o representante. Adorei essa pontuação. O como criar essa cultura de exportação, que é essa cultura que a gente. Imagina, eu tenho um negócio, será que eu posso exportar? O que é o ponto principal para isso, Vaelt? Perfeito. Hoje, todos os produtos, para analisar, quase todos os produtos, eles são exportáveis, tá, Grazi? O que precisa ser feito, acima de tudo, é entender, fazer um planejamento adequado. Enquanto algumas empresas no Brasil, elas têm essa... Até passa, não é o adequado, mas passa sem fazer um planejamento, que o cara conhece aqui, conhece ali, acaba, né, fazendo aquele jeitinho. Na exportação, nos negócios internacionais, isso é impossível. Você entrar lá fora e você gastar. Não é que é possível, você vai, mas você vai gastar dinheiro, você não vai investir. Vai aprender. Uma coisa importante é que. Pode falar, galera, desculpa te interromper. Não, é que você está pensando na minha cabeça. Não, não, não. Mas é que a hora que você falou do planejamento, talvez seja essa base principal. Porque quando a gente entra na empresa, a gente faz um manual de cultura. E eu faço planejamento pessoal e profissional da empresa, não analisando o mercado, nada, mas o que ele vai fazer, né? O plano de negócio e tal. E a pessoa, é um desafio para a pessoa achar que ela acha que ela está perdendo tempo. Eu falo, gente, sem planejar, mas ano, como que eu. Assim, esse é o maior desafio, a nossa maior luta na vida pessoal e profissional do cliente. Agora você acabou de Exato. dizer, como que eu vou exportar se eu não tenho nenhum planejamento básico? Como que eu vou fazer um planejamento de exportação? Exato. E tem um fator também, Grazi, que assim, eu tenho diversas histórias interessantes, e muito interessantes, aliás, sobre vários cenários. Por que a cultura exportadora ela é importante? Primeiro, o empresário ele precisa entender que ele vai ter que fazer investimento. O tempo médio de retorno na exportação é de um ano a um ano e meio numa média. Pode ter empresas que retornam com 2 anos, o É um retorno dele. passo longo, vai, de É um um projeto de cauda longa.
Só que é o seguinte, vamos pensar o seguinte, quantos anos a empresa demorou no mercado nacional para se consolidar? Quantos anos? Em um ano ela já estava vendendo e pagando 100% das suas contas? Eu duvido, Grazi. Eu Acho que duvido. não dá. Eu duvido. Então, você falar de um projeto onde você vai diversificar os seus mercados, não depender, não colocar, né, como diz aquele ditado popular, todos os ovos numa única cesta, que é o mercado nacional. Você vai diversificar o mercado, o nível de inadimplência é zero, porque a mercadoria ela sai e paga. É zero, então, inadimplência? Zero. A não Já ser que sai o pago aqui do Brasil, velho? 100%. E tem um fator importante que é o giro, né? O giro, por exemplo, quando você está falando de exportação, o giro que você tem que ter para exportação é zero, porque o empresário ele recebe 40% para produzir, uma média, às vezes 50%. Ele não recebe antecipado para produzir. E para sair da empresa dele, o comprador tem que pagar o restante, 100%. Aí sai a mercadoria da fábrica dele. Sai paga, ele não precisa, por exemplo, quando vende para grandes magazines, grandes varejistas, você tem que vender, esperar até 90 dias Para para receber, receber muitas vezes. cálcio. Quantas pessoas quebraram varejistas aqui? Ô, Vaelt, mas então vamos voltar um ponto aqui, né, nessa cultura exportadora. Hum, Já sabe que ele tem que ter investimento. É um uhum, processo moroso, daí a importância do planejamento. Eu vou para esse perfeito. retorno de um ano e meio a dois. Só que eu vou ter 0% de inadimplência, 40% eu já tenho ali na mão, até 50% para produzir Uhum, qualquer coisa. Antes, na hora que a minha mercadoria saiu, eu já recebi, então eu zerei a inadimplência. Mas uhum. como que eu posso ser uma empresa? Quando eu quero exportar, eu chamo a Raiz para cá, vai, Elton, vamos fazer uma análise. O que é uma empresa representável? O que eu tenho que ter nesse momento para ser uma empresa representável? Para eu Bom, vamos conseguir lá. ter esse dinheiro para investir em todo esse processo, entrar no processo de planejamento, na tua visão. Perfeito. Eu costumo dizer que o processo, a cultura, nós temos quatro fases Quatro para fases da exportar. cultura. Quatro fases. A primeira é cultura, depois é conscientização. Desculpa, primeiro é conscientização, depois é cultura, depois aí você entra no planejamento e aí você tem as vendas internacionais. Perdão, Grazi. Isso é obviamente a médio, porque numa maneira bem geral, né? O Isso aqui. Violet, mas gente, anota esses pontos que o Violet falou, que não é só na internacionalização e tudo. Primeiro eu tomo consciência, depois eu vou entender a cultura, depois eu vou planejar e depois eu vou vender. Pronto. Uhum, É da é vida, né, isso. Violet? Exato, 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 exato. Explica pra gente então esses pontos, na. A cultura exportadora, ela, na verdade, ela pega as duas partes iniciais. Se eu não tiver uma conscientização da alta gerência, da diretoria sobre isso, eu não crio cultura, ok? Então assim, é necessário você conscientizar-se primeiro. E aí, a cultura, ela tem a ver com um processo top-down. Por exemplo, eu tive um cliente que nós fizemos uma venda internacional, aí o comprador queria tirar uma dúvida com a indústria diretamente. Tá tudo bem. Ao ligar para a indústria, era um comprador americano, ele pegou na recepcionista, celular, e falou: quero falar com tal pessoa. Ela, isso é telefonista. E aí ela disse: não tô entendendo nada, pum, desligou o telefone. Eu gosto de desligar o telefone porque não fala bem. Quer dizer, como é que você cria cultura se você não treinar pessoas também para, né, saber lidar com essa situação? Agora, vamos voltar dos produtos, tá, Grazi? Então, a primeira fase da cultura, ela compreende esses dois aspectos. Eu tenho um produto, vai, móveis de metal, ou eu tenho um produto que são frutas, ou eu tenho um produto que são copos, eu tenho canetas. O Brasil, para começar, ele tem um acordo do Mercosul. Na exportação, você não paga imposto. Zero imposto. Você não paga nada de imposto. Você não tem ICMS, você não tem IPI, você não tem nada de imposto, nada. Inclusive, esses valores, eles não entram dentro do seu enquadramento tributário. Ele soma de novo. Então, você tem 3 milhões e 600 mil, né, de enquadramento tributário.
e você exportar mais 2 milhões, isso não soma ao seu enquadramento tributário, né? Isso, na verdade, isso é um outro cenário que acontece. Você aumenta, você dobra o potencial de enquadramento tributário. O governo quer que você exporte, porque é bom para o país trazer dólares para dentro, né? Para trazer divisas internacionais. Também vai gerar um monte de benefícios para você. Segundo, você não paga imposto para exportar, certo? Você sabia, Grazi, que tem países aqui do Mercosul que é mais barato você vender do que você vender no próprio Brasil, por causa de impostos? Em Chile, Bolívia, Paraguai, Argentina, Uruguai, 95% dos países, Colômbia, todos os países do Mercosul, Ah, é, Chile, Bolívia, todos esses países pagam, ao importar produtos do Brasil, eles pagam 0% de imposto de importação, ou seja, não pagam. Então você é eles competitivo na pagam zero e exportação. eu aqui dentro for e Não não pago é nada de tributado. imposto para exportar, nada, nada, nada. Todo produto chega muito mais competitivo lá fora, muitas vezes. Fora que deu algum problema aqui no Mercosul, você já vai para lá, corre, ele já resolve, né? Então, assim, eu sempre costumo dizer, o Mercosul é o mercado ideal para se testar um produto, mas isso não é uma coisa cravada, porque isso depende da complexidade, depende do tipo de produto, né? E é por isso que o planejamento é importante, né? Para a formação dessa cultura, né? Quando você forma cultura, você necessita um planejamento para entender, tá? Meu produto, ele está adaptável ao mercado internacional? Essa é a primeira pergunta que você precisa fazer. Ele tá o quê? Datável? Adaptável. Adaptável. O que é estar Isso. adaptável, Vamos dar Vaete? um exemplo aqui. Pensa que está falando com o Móveis. ignorante. Nós estamos ouvindo aqui e não Não, entendemos. tranquilo, Grazi, tranquilo. Nós estamos, pensa que eu estou em móveis, eu quero um negócio de móveis. Eu vou dar um exemplo, móveis de escritório, que isso é é um exemplo real. E aí, eu tive uma missão na Bolívia para apresentar os produtos dessa indústria de móveis, né? E que ela, assim, móveis de escritório, e ela que, assim como outras indústrias de móveis de escritório, tem um padrãozinho de mesa, de escritório, né? Um muda uma coisa ou outra, mas assim, o padrão é sempre o mesmo, né? Quase sempre o mesmo. Tirando as de alto padrão, né? Vamos dizer assim. Aí, ao levar lá, o comprador meio que olhou para mim, olhou para o catálogo, e falou assim, mas esses produtos a gente não trabalha desde 2005, não tem mais produto aqui. Veja, Grazi, eu estava falando com o mercado boliviano e as mesas que eles tinham de escritório eram muito mais evoluídas que o Brasil. Então, eu preciso adaptar o produto meu à realidade Preciso daquele entender o mercado. mercado lá, o que mercado que eu quero vender. Se eu quero vender na Bolívia, o que tem lá hoje? Como que eu vou. Exato. Tem mercados como a Ásia que a cor influencia e não se aceita. Tem mercados, por exemplo, que eu vou vender para os Estados Unidos, eu preciso mudar a madeira como um todo, né? Então não é uma coisa assim, eu quero exportar, precisa ter um planejamento, precisa ter cultura de exportação e o planejamento é essencial. E qualquer produto exporta. Liga de aço, exporta. Serviço de tecnologia, exporta. Mas o grande segredo está nesse planejamento estratégico, onde você vai entender qual que é o melhor país-alvo. Porque não dá, por exemplo, Grazi, para eu trabalhar com país-alvo, eu preciso entender, acima de tudo, o seguinte. Como é que eu vou vender biquíni no Alasca? Então tem fatores de adaptação, tem fatores culturais. Coloco aqui no modo avião, mas eu não sei como que as pessoas ficam me ligando. Eu peço desculpas. O ruim do celular é isso. Né? Imagina, WhatsApp, velho, fica muita tranquilo. gente me ligando de outros países, acaba que eu fico tendo que desligar as ligações aqui. E então, assim, como é que eu vou vender produtos que não são adaptáveis ao destino? Então, eu preciso desse planejamento para entender, primeiro, qual que é o país ideal, e aí fatores como geográficos, porque um fator geográfico importante. Se eu tenho uma indústria que produz o meu produto, eu vejo que identificar a Espanha é um grande comprador do meu produto. Legal. Só que se eu tenho e eu faço isso base em análise, né, em base em comportamento, em base em importação. Mas se eu tenho uma indústria em Portugal que concorre comigo, horas, eu não vou ter preço para vender na Espanha. Porque Portugal para Espanha você vai ter um custo logístico de 3%. Eu pago para trazer o container para cá e mandar para o porto de volta, eu já pago 11%. Então, mas fora o transporte internacional, fora o tempo de entrega. Então, fatores geográficos têm que ser olhados. Acordos comerciais têm que ser olhados. Quais acordos comerciais o Brasil tem com esse país?
tarifas de importação têm que ser olhadas, né? Se um país tem uma tarifa de importação muito alta de produtos brasileiros, é mais difícil eu mandar para esse país porque eu não vou ficar muito competitivo. Vide a situação do tarifaço, né, dos Estados Unidos ao Brasil. Então, assim, um fator também, adaptação cultural é essencial. Eu, por exemplo, uma certa vez eu estava numa feira de beleza, né? Feira de cosméticos e beleza, em Bolonha, que eu frequento todos os anos, basicamente, nós todos os anos, é a maior feira do mundo de cosméticos, né? E eu estava lá representando o meu cliente, né? Eu falo representando porque ele estava comigo. Naquele momento eu estava em representação dele para formatar ele, para apresentar ele no mercado internacional, né? Para todos os compradores. E ao lado eu vi uma empresa que estava com produtos ali para vender e tudo mais. Ah, tudo certo. Essa com produtos de cabelo, né? Liso, caracolado, tudo certo. Depois, em seguida, dali, eu fui direto de Bolonha, eu peguei um voo direto para Angola, porque nós tínhamos uma outra missão comercial lá. Essa pessoa, aí nós tínhamos dois catálogos, né? Um para mulheres da Europa e uma para as mulheres da África. Eu tenho mulheres negras na Europa, né? Eu tenho, mas na África, basicamente, inclusive em Angola, eu basicamente tenho mulheres. E aí, essa outra pessoa, essa outra empresa, né, que não era que estava comigo, eu via todo o catálogo de mulheres de olhos verdes, e cabelos lisos. Isso não existe no mercado, isso é um erro básico, né? Grazi, as pessoas, os empresários que querem vender para a América Latina, por exemplo, não querem nem traduzir o catálogo às vezes. Como que eu vou. Acredite, acredite ou não, já, às vezes, muito no começo da minha carreira, a pessoa fala, não, mas eles entendem em português. Então, isso é uma afronta ao comprador, porque fala, se você não investir na tradução, você nunca vai querer investir aqui. Porque, veja, ele precisa também fazer um plano de marketing para adaptar o produto lá fora. É um Entendeu? planejamento estratégico de cada ponto, né, De Vael? Tipo, cada a ponto, imagem que vai Grazi. aparecer, que tem que ser. Com a inteligência artificial, acho que as coisas melhoraram muito também nessa parte de pesquisa, de Bastante, tudo isso, né? De bastante. entender. Porque, Vael, são pequenos detalhes que fazem a diferença Muito. da aceitação do meu produto. Completamente, Grazi, completamente. Assim, é um processo que você precisa, é por isso que é vital ter o planejamento, porque você E precisa analisar diversos fatores para chegar numa resultante. A gente aplica uma metodologia aqui que é isso. No primeiro ano, a gente vai inserir, a gente consegue acelerar para um ano, geralmente, a entrada desse cliente no mercado. E a gente já consegue inserir esse produto lá fora. Isso é muito. Fazer o planejamento já é complicado, existe uma série de ferramentas específicas que às vezes o chat GPT, você não tem que fazer a pergunta certa até, e a gente tem que nem entender. utiliza. Tem que É, entender, né, Vael? Não tem que adianta ter a entender. tecnologia se você não entende do assunto. Eu não posso perguntar de Exato. importação porque não é meu assunto. Não consigo entender. Exatamente, exatamente. Tem gente também outras ferramentas, né, que a gente utiliza, a gente já investe e traz informações bem específicas de negócios internacionais, né? Mas depois você tem a venda em si. E aí a venda em si é um processo complicado. Então tá, eu faço uma engenharia de preço, eu entendi que o produto chega competitivo no destino, eu sei qual é o país-alvo, que eu analisei diversos critérios, eu tenho um planejamento estruturado, eu tenho um planejamento de investimento em marketing, porque eu vou vender para o cliente lá fora, eu vou ter que chegar para ele e falar, tá, mas eu preciso saber, eu preciso saber que se meu produto que meu produto concorre com o mundo inteiro. Entende? E aí eu só vou ter essa informação vivendo isso. E claro, antes eu consigo saber se meu preço é competitivo, porque eu vejo nas gôndolas. Só que assim, o mercado, o comprador, geralmente, são poucos. São distribuidores, né? Dependendo do país, que não é tão grande, você vai ter três, quatro players aí. Sempre é o distribuidor. Vael, de Você quantos por pode cento vender do direto negócio? para você pode vender direto para varejistas, grandes redes como a Sodimac, Grupo Falabella, enfim, Cencosud, diversas empresas, a Mas, Rippling. mas Mas normalmente é para o distribuidor. por quê? Porque o que você enfrenta com o varejista aqui, você É enfrenta o lá que fora. dá. Entendi. Ele vai te pedir um crédito minimamente de 60 dias.
Entendi. E Então não assim, e consegue. aí, e aí é complicado, porque se você tiver o problema que pagar multa, como é que você recebe esse dinheiro? Não tem como você receber esse dinheiro. Como é que você vai lá colocar a lei do Brasil para SPC, Serasa? Não tem o que fazer, né? Não tem o Ah, que daí fazer. a importância. Então, esse planejamento demora mais ou menos um ano. Quando está tudo pronto, você entrou na empresa, fez análise, escolheu, vamos vender. Dá um exemplo prático, vai, de um case de sucesso. Não precisa falar mais assim do produto. Ó, fizemos tudo, começamos a vender. Qual que é o processo de venda? Legal. O planejamento, Graça, ele não dura um ano. A gente consegue diminuir esse tempo aí para até no máximo de 2 a 3 meses. É um Se a planejamento empresa muito. já tiver ok, né? Você já Não, não, comprou. não. Mesmo que a empresa está começando do zero. A gente hoje Tá. desenvolveu ferramentas e metodologias. São muitos anos no mercado, né, Lars? Pô, Lars, o Grazi, Lars que tá aqui, Ela da vai estar empresa. aqui com a gente. Tá com a gente, perdão. Então, assim, com experiência e grandes profissionais aqui na Rede Brasil, a gente conseguiu desenvolver uma metodologia que funciona para todos os setores. Eu já atendi empresas de válvulas industriais que custavam, cada válvula custava US$ 500 mil, né, para o setor açucareiro, sucrocoleiro, como também de balas, né, que tinham 0,02 cents de dólar, né, o produto. Eu tenho diversos cases de sucesso. Eu tenho um case de sucesso para design de produtos, como uma grande empresa de cachaça da nossa região, que ao exportar eu percebia que cachaça branca concorria com todo mundo com a cachaça branca. E tinha outro fator que eu percebi. Quando você vai lá fora e você experimentar uma caipirinha lá fora, você fala, nossa, ou eles erram no açúcar, não tem o nosso limão Tahiti, muitas vezes, o limão dele é diferente, tem um sabor diferente, e eles quase sempre erram na dosagem, ou fica aquela coisa forte demais. E esse cliente já tinha um produto chamado caipirinha pronta. Só que a imagem da embalagem era um tanto quanto vulgar, não sei se é vulgar a palavra certa, mas, por exemplo, tinha uma mulher, uma negra, né, uma negra com todas as suas volúpias, tocando um pandeiro, sabe assim, bem simbolizando aquela coisa, aquele estigma brasileiro, né, de mulher, de samba. E aí isso era ruim, era muito ruim. Aí nós conseguimos fazer um trabalho de design de produto e hoje eles vendem caipirinha pronta já nos países altos. Outro caso, uma grande indústria de panelas da nossa região também, de uma outra cidade vizinha nossa aqui. Nós encontramos no mercado boliviano, assim, um mercado muito próspero, investiu-se lá em marketing. Em menos de 2 anos, ela já está vendendo em torno de 8 a 10 milhões de reais já nesse país, com pretensão de dobrar essas vendas. Estou falando para um país, tá, Grazi? Um país, tá? Isso é um país. Tanto que essa empresa bateu a Tramontina, bateu por 3 meses de quantidade de produtos vendidos lá na Bolívia. A Tramontina tem distribuição própria, tá? Distribuição própria. Então, para você ver que são cases, diversos cases, adaptação de produtos móveis de escritório. Isso é muito positivo, inclusive no mercado nacional. Eu tive empresas que elas, por exemplo, começaram viram adaptações de produtos lá fora e começaram a aplicar no mercado nacional e serem muito mais competitivas. Design diferente, design arrojado, mudar os pés das mesas, mudar o produto, mudar como um todo. E eles, a embalagem. Quando você pega um produto e você vê lá em inglês, você fala, nossa, deve ter qualidade esse produto, né? Porque já estão exportando. Está um pouco no ideário, né, do brasileiro isso. Então, assim, é um pouco esse cenário que acontece. E qual foi o maior desafio, Baelt, que você já passou com a sua experiência aqui? De coisa que você falou, uau, Grazi, é isso. Você conseguir você conseguir fazer com que o empresário invista para ter um retorno a médio e longo prazo. Porque eu nunca menti. Eu falava para ele, o resultado vai vir, mas você vai ter que esperar. Só que esse empresário, ele não foi imediatista ao criar sua empresa, mas incrivelmente ele é imediatista para entrar no mercado internacional. Existem oportunidades que você, no meio do processo, já vem alguém e compra, mas isso é fora da curva. Isso é fora da curva. Então, assim, todo mundo que vai falar, a pessoa falava assim, mas espera aí, eu vou ter que pagar pelo seu trabalho? Aí eu falava, olha, por enquanto nós não somos uma instituição de caridade, né?
eu quero muito chegar nesse ponto que eu quero auxiliar muita gente ainda, criar enfim, um projeto, que é um dos meus outros sonhos também. Mas nós não trabalhamos de graça nesse momento. Aí ele falou assim: não, mas você é meu representante internacional. Meus representantes não ganham nada, eles ganham sobre as vendas. E aí você tem que explicar de novo. Você tem que primeiro, então você tem que primeiro culturalizar uma empresa para depois vender um produto. Porque, na verdade, é uma consultoria, é uma assessoria com projetos integrados. A gente terceiriza o departamento de comércio exterior, de vendas internacionais da empresa aqui no na nossa empresa. Então, a gente tem célula de atendimento. Então, a gente faz. Ele não precisa investir o tempo dele, ele não precisa investir a equipe dele, ele não precisa investir em logística, ele não precisa investir em nada. A gente terceiriza todo o processo aqui. Então a gente pega a cadeia inteira do processo de vendas internacionais e a gente consegue terceirizar esse processo aqui para Ah, nós. ele consegue terceirizar aí para você também, então, vai. Eu É tipo, como se fosse um cria um outsource. produto, uma vitamina, você vai colocar no mercado X para mim, analisa, gráfica, tranquila, que nós vamos fazer a venda por aqui. Aí sim, você Aí ganha sim, pela venda. Até a então, partir do continua a momento, consultoria e a isso. venda depois, que é outra coisa. Isso, exatamente. A partir do momento que tem um tempo, né, obviamente, de consultoria, a gente sempre deixa claro, por exemplo, olha, a partir do 11º mês, vamos reanalisar esse projeto para entender aí como é que ele está se desenvolvendo. Isso já acontece mensalmente, a gente vai avaliando e trazendo para o cliente essas informações. Mas a partir daí de 11 meses, a gente decide. Tá vendendo, tá com prospecção, assim, potencial gigante de venda? Falo, bora para resultados. Não está vendendo, tem ajustes a serem feitos, tem países ainda a serem conquistados, vamos abrir mais um, enquanto esse já está em negociação. Aí, obviamente, fazemos um trabalho novamente para entrada em outro país. Obviamente, com um investimento bem menor, porque eu já vou ter feito um planejamento geral da empresa, mas eu tenho que selecionar um país novo, eu tenho que entrar, verificar a adaptação de produtos, se ela vai ser necessária naquele país. Então, ele vai ser ainda 30, 40% do trabalho inicial vai voltar, né? Para a gente poder a engenharia de preço tem que readequar tudo. Então tem todo um processo a ser feito ali. Olha, Vaelt, é incrível, né? Como tudo na vida vai se entrelaçando. Eu que atendo vários segmentos, entrevista aqui, nós estamos na live de número 93. Como tudo é a mesma coisa. Quando você fala dos 4 processos de internacionalização, é isso. Se não tiver a conscientização e a top-down, começa ali a alta gerência tem que ser o sponsor do projeto, senão não vai acontecer. Escada se Uhum, lava de cima para baixo, né, Vaiotti? E eu tenho que exato. delegar isso, porque todo mundo tem que estar sabendo, ó, a partir de hoje nós estamos vendendo fora. Se ligar alguém falando em tal, eu tenho que ter alguém preparado ali. Então, assim, tem todo um processo que vai aí na cultura. A Exato. cultura já existe. O que tem dentro da minha cultura que ajuda a internacionalizar? O que não tem, que não ajuda. E depois sim eu vou planejar. E aí depois o planejamento é a ação, que é a venda, é o resultado, né? Como você fala, no nosso projeto, quando a gente entra para cuidar das pessoas, o ROI não, é invisível, né? As coisas vão acontecendo muito. Estão acontecendo ali. Por exemplo, no PayEx, Grazi, quando a gente estava. Desculpa, te interrompi de novo, Não, não perdão. pode falar do projeto, que é o projeto que você falou que é o maior projeto do Brasil em relação a isso. Na verdade, a OMC, a Organização Mundial do Comércio, determinou que o Brasil tem o melhor projeto de qualificação de desenvolvimento de cultura exportadora do mundo, que é o PayEx, porque nós disputamos com mais de 40 países e o Brasil apresentou o melhor projeto. É um projeto que na verdade, ele é um processo de culturalização, de conscientização para a formação da cultura exportadora. Entendeu? Então ele fala assim, olha, vai técnicos até a empresa, eles ensinam processos iniciais, como planejar, mas é bem assim, né? Um passando, né? Bem por cima. E o técnico tá ali, auxiliando ele e tal, o processo. Mas aí tem uma questão. Vamos pensar que mesmo que fosse assim, um negócio incrível, um processo, o PayEx, que é um projeto maravilhoso, mas vamos pensar que o empresário fosse capaz de fazer tudo. O que acontecia? O dono da empresa não vai fazer isso. Não consegue. Ele não tem pessoa qualificada, ele tem pessoa que fala inglês, ele não tem pessoa que tem formação em comércio exterior e relações internacionais. E aí o que ele fazia normalmente, que eu percebi? Ele pegava o cara que é do comercial, Não que dá. ele tem para venda. Quando os caras do comercial dava 3, 4 meses, ele falava: "Ó, ou você me tira disso, ou eu tô indo embora da empresa. Porque isso está atrapalhando as minhas vendas nacionais. Né? Porque é o tempo que você investe. Nossa, Então é você, muito preci- verdade. então você precisa desse profissional.
Então, assim, realmente, quando no PayEx eu percebia muito isso. Foi inclusive a partir do PX que eu tive a ideia de formatar uma empresa que desenvolvesse a cultura de exportação e terceirizasse o departamento de comércio exterior das empresas com prática, com metodologia, né? Metodologia aplicada ao negócio. E hoje nós estamos basicamente vendendo em mais de 35 países, mais de 36 países nós temos produtos nossos sendo vendidos, né? Então é uma coisa bem legal, uma coisa que a gente consegue se orgulhar bastante nesses últimos 7 anos de empresa. Nossa, Bael, que incrível. A gente ficaria horas aqui, nós estamos com o tempo em cima, horas aqui conversando, porque dá gancho, que eu anotei de coisas aqui, cada um é Dá um muito assunto, gancho. né? Dá. Cada um sai um assunto e oportunidades, que oportunidades tem. Que é uma experiência prática que você acha que marcou a tua história? Você falou, nossa, esse eu superei expectativas, assim, algum detalhe, Olha, ou esse talvez um case muito, mas muito interessante que nós tivemos foi com relação a essa empresa de válvulas industriais, né? Hannibal? De válvulas. Porque Porque assim, o case da caipirinha já é ótimo, né? Eu tô vendo que o não, pessoal o não case sabe da Capirinha é usar ótimo. a cachaça, vamos vender pronto, vamos dar O case, por exemplo, eu tenho o case da válvula, mas eu também tenho um case de uma. Eu tenho diversos cases a interessantes. válvula, meio milhão cada Meio válvula. milhão cada válvula. Tá, eu tenho válvulas de 50 mil dólares Ah, também, né? Mas assim, você imagina, às vezes um container custa 50 mil dólares. Você faz uma válvula de 50 mil dólares, né? Então, assim, mas é mais difícil. Ele é um produto que não ele vai num container aberto, ele é uma carga projeto, então é um pouco mais difícil de ser transportado. Mas o que acontece é o seguinte, ao perceber uma adaptação que o comprador tinha necessidade, não estava sendo atendida, e a empresa estava no processo de estruturação de projeto, ela já incorporou essa alteração, que eu vi adiante que ela poderia acontecer, por causa de um cenário de mineração que estava para acontecer no Chile, e essa empresa entrou na frente de todo mundo, até de grandes multinacionais, né? Então a gente vendeu muito na época. E é muito interessante, porque assim, quem fazia a venda não era eu. Porque para vender esse produto, você tinha que ser um engenheiro, técnico. saber a válvula e a pressão do PSI da válvula sobre o chão, sobre o piso. Então eu apresentava os compradores e o engenheiro ia lá e fazia a venda. Ele falava, olha, esse produto. Aí os termos de negociação, os acordos para. Aí é comigo. Porque, por exemplo, tem termos internacionais de negócio que não é igual. O FOB aqui no Brasil não é igual ao FOB lá fora. O CIF aqui no Brasil não é igual ao CIF lá fora. Então tem que ter um know-how, uma expertise muito significativa, Graça. São muitos detalhes, né, Vaelt? Que conselho Muitos, você muitos, daria muitos. para quem está começando a pensar, puxa, meu produto dá para exportar? O PX é um grande início, é um início interessante, um projeto de qualificação para exportação. É, vai ser reiniciado agora, possivelmente aí em setembro, outubro, vai ser reiniciado. O PX ele auxilia você a criar uma lógica na sua mente. Porque se isso não vier top-down, Grazi, não vai funcionar. Se eu não tiver uma pessoa que compra o projeto ali, não tem como. Não, não tem Vaelt, como. olha, tem grandes oportunidades aí e grandes Muitas. desafios E agora é o também. momento do Grazi, porque agora com essa mudança do cenário internacional, o Brasil está abrindo muitos, muitos acordos aí pelo mundo, então vai ter muita oportunidade aí, não vai ser tão rápida, mas já estão vindo novos acordos comerciais, vão vir novos, porque o Brasil precisa desovar também o que todo que afetou nele para exportação, né? Mudança, né, dos estados. Ah, então essa é a hora também, quando a gente vê essa mudança de cenário que está no caos. Essas É são a as hora crises que geram oportunidades, né, Grazi? exatamente, a oportunidade de eu fazer algo diferente. Às vezes eu nunca pensei, posso colocar meu produto em qualquer lugar do mundo, né? Você trouxe Isso, só o Mercosul aqui, quantas oportunidades só na parte de impostos, né, Vaelt? E exato, exato. se a gente pensar só na inadimplência, é uma coisa que a gente vai ter que ter paciência, igual tudo na vida. Vai ter que ter paciência, Grazi. E hoje, infelizmente, o que nós temos hoje são empresários e não empreendedores, né? Então, eu acho que isso é uma diferença muito grande, porque os empresários querem resultado agora. Os empreendedores conseguem olhar para isso e falar: eu vou ganhar dinheiro, mas isso vai demorar um pouquinho. Calma, Isso. planeja, não é perder tempo. Ah, mas eu vou Não. investir na consultoria da Raiz.
Não é perder tempo, porque é um trabalho gigantesco por Gigantesco, trás. Não é só gigantesco. a sessão que a gente vai lá, né? É um trabalho gigante de pesquisa por trás. Sim, Para sim. depois sim eu me preparar para ganhar dinheiro. Eu acho que esse é o segredo da vida, viu, Vael? Hoje não foi uma live só de falar de internacionalização, né, de como entrar no mercado. Foi uma live realmente de esses quatro pontos, gente, anota que é da vida: consciência, cultura, planejamento e depois venda, e depois resultado. São os Exato, quatro Grazi. passos de estruturação da vida. Vael, foi um Sim. prazer te Prazer é receber todo aqui. meu, Tá? Nós Grazi. estamos com a Todo meu. casa aberta aqui na Inspiração. E para encerrar, Vael, a nossa live, eu quero que você me responda três perguntas. A Hum. primeira é: para você, Vael, com tudo que você viveu, com a experiência que você tem, com tantos empreendedores diferentes nesse nosso mercado nacional e internacional, qual é o ponto principal na vida do empreendedor, na vida pessoal? Aquele que não pode faltar. Disciplina. Disciplina é muito importante, porque você tem que, ainda mais olhando para o meu cenário, eu lido com muitos fusos horários, então eu preciso ter algumas disciplinas para não impactar minha vida pessoal, né? No começo eu trabalhava das 8 às 11, atendendo o telefone de gente da Ásia, né? Então você tem que criar metodologias, né? Processos. Então talvez essa seria a palavra ideal, né? Processos. Disciplina e processos, né, para poder atuar nesse cenário. Mas você falou uma coisa que é super importante, Lael, de que às vezes as pessoas, eu sempre digo assim, valida no seu maior laboratório que é a sua vida, cada um tem uma vida. Uhum. Qual é a disciplina e o processo que você sabe que você tem que seguir uma disciplina, mas qual que é o processo que dá na vida do Vaelt, que trabalha, e às vezes é uma coisa que a gente não pensa. Outro dia eu falando com a diretora internacional de uma grande empresa, e ela dizendo, ficou mal, desafio é, eu tô na Índia, de repente eu tô na China, de repente eu tô nos Estados Unidos, que o cara nem abre a cama. Assim, e como que eu lido com todo mundo, com um fuso horário diferente? Como que eu faço a minha rotina pessoal? Esse é o meu desafio. Porque é Esse é um o meu ponto. desafio. Com as reuniões, né? Exatamente isso. Exatamente isso. O ano passado, por exemplo, eu visitei 11 países, Grazi. Foram 11 países em 12 meses. É muito. É maravilhoso, é legal, conhece culturas, é importantíssimo, mas cansa muito. Você Muda. ficar 11 meses quase fora de casa. Imagina se tivesse família O aqui. Como que corpo, né, seria? Vaelton? O corpo, a Corpo, mudança, o fuso, tudo. corpo, Então, tudo, assim, tudo. disciplina e processo. Vaelt, a gente sabe que a vida é feita de relacionamentos. Qual é o ponto principal para os relacionamentos na tua visão? Essencial. Eu participei sempre de grupos aí de networking, como Lead, como a CIRP, como o CIESP. Sempre, sempre participei de eventos. O networking é essencial. E o que é importante para esse network ser de verdade? O que não pode faltar no nosso relacionamento? Conexão e de transparência, né? Eu acho que transparência é essencial, porque o empresário já está acostumado com muita gente que chega e fala, olha, eu sou, eu faço, eu nananã. Quando você surpreende ele com humildade e vontade no seu olhar, ele vai falar, essa pessoa é diferente. Isso foi, inclusive, um dos motivos no qual eu conquistei muitos empresários grandes, né? Todos do lead aqui na região, inclusive. Humildade e vontade. É transparência essencial, né, Belt? A gente estava falando isso com Exato. tanta coisa que está acontecendo. Milagre ninguém faz. Ah, o fulano Bom, ontem a gente estava dizendo isso. Um é. cliente meu, eu consigo com 2 anos esse retorno. Ah, fulano me prometeu com 3 meses. Faz com fulano, tem algo errado, porque na Tem algo errado. cadeia são 2 anos esse processo. Vai, tipo para um negócio, o que não pode faltar no negócio. O que não pode faltar no negócio é olhar muito bem as suas contas. Isso é para todo mundo, né? Fluxo de caixa, no final das contas. E para o meu negócio, é você sempre pensar para 1, 2 anos à frente, porque você pode ter uma mudança de cenário que muda tudo, né? Então, ele não, o cenário internacional ele é muito bom para a empresa, mas ele é um pouco caótico para nós prestadores de serviço. Então, por isso que nós diversificamos muito nossos produtos. Eu tenho produtos de alimentos, eu tenho produtos de tecnologia da informação, eu tenho produtos, sim, de A a Z. Eu tenho produtos de nutrição animal, cosmético, móveis, panelas, borrachas. Eu tenho de A a Z, né, produtos para trazer. Então, para mim, realmente seria mais esse ponto aí de você estar preparado, porque tem sazonalidades.
também tem, por exemplo, eu tenho que vender até novembro. A partir de dezembro, janeiro não tem venda. Não tem venda, porque quem já comprou, comprou para chegar no Natal. Quem não comprou, não compra mais. Em janeiro, todos os compradores e importadores tiram férias. Eles não tiram em dezembro, que é aquela correria de vendas. Aí você não consegue falar com eles nem em dezembro, nem em janeiro. Então tem que ter fôlego para segurar 2 meses, e muitas vezes não entra. A gente tem os planejamentos, tem as vendas e tal, mas sempre trabalho com as vendas, eu quero que isso aconteça. Eu ganho mais, muito mais. Então você tem que também ter esse planejamento financeiro para que isso aconteça. Vai, foi um prazer recebê-la aqui hoje. Adorei, adorei. Foi incrível mesmo, Não Grazi. tinha nunca recebido ninguém do mercado internacional. E assim, e a tua história, essa coisa de estar e você comprova que se a gente pode sonhar, a gente pode realizar. O sonho do menino lá de Exato. criança, que passou, que fez RI, que criou uma empresa, que sofreu, claro, calma, para de reclamar e vai criar. Então, vamos criar a nossa realidade. Vai, muito obrigada. Vamos Obrigado a tirar você, foto, Grazi. vai out aqui. Vamos lá. Opa, peraí. Opa, quem não parou, celular. E vai, tem sido uma grande aula de MBA. Já recebi várias pessoas aqui, nossos amigos. Quarta que vem eu vou receber uma pessoa super especial aqui. Talvez você até conheça, a dona do Pouso e Decolagem, que é esse restaurante aí perto do aeroporto. A Meu Dani é minha amiga escritório é de aqui no infância. Alto Rio Preto, então eu conheço, é bem próximo. A Dani é minha amiga de infância. E tem Legal. uma história linda com esse restaurante, sim, de empreender, de comprar aquele quarteirão inteiro, assim, uma história. E ela vai falar sobre o invisível do negócio. E a Sueli Stene também falou sobre isso, foi o tema que tem coisas que acontecem que a gente não sabe como aconteceu. A Sim, Sueli sim. Stene escolheu falar isso do grupo Sênior, Sueli Kaiser, e a Dani também vai falar sobre isso. Sábado nós estamos aqui no Fechando a Semana. Segunda-feira tem série nova. E essa live vai estar disponível no Spotify. O resumo no nosso blog. Vai, Legal, legal. seguimos juntos. Muito obrigada, Vai. Tchau, Obrigado pessoal. a você, Grazi. Deus abençoe. Beijo. Obrigada, Vai. Beijo. Até sábado, pessoal, no Fechando a Semana.